Olá, essa é a aula sobre o livro Pensamento Selvagem, do Claude Lévi-Strauss, parte do curso Antropologia 3. Nessa aula a gente vai tratar mais sobre o primeiro capítulo, o Ciência do Concreto, que é um capítulo super importante também, desse livro, que em si mesmo já é um grande divisor de águas aí na obra do Lévi-Strauss e na antropologia também. Como a gente já viu em outros momentos, a gente pode dividir a obra do Lévi-Strauss em três grandes blocos. O primeiro bloco, quando ele propõe o método estruturalista propriamente dito, então vai escrever uma série de artigos, o mais famoso, ou talvez o mais importante, é aquele Análise Estrutural em Linguística e Antropologia, e vai também publicar o Estruturas Elementares do Parentesco, que a gente acabou de ver na unidade passada. Bom, a mudança aí vamos dizer assim, de tom da publicação é que a gente sai de um estudo focado em relações sociais, dialogando muito com a antropologia estrutural funcionalista, e trabalhando então de uma forma inovadora os sistemas de parentesco, por um bloco intermediário no qual é como se ele desse uma parada, como a gente vê no texto do Márcio Goldman, entre outros, Quer dizer, é como se fosse uma suspensão um pouco do percurso, onde ele procura limpar o campo de uma série de questões sobre o pensamento humano propriamente dito, Quer dizer, o que é isso que ele chama de pensamento selvagem, o pensamento em estado selvagem, as relações entre o mundo lógico e o mundo sensível, coisas desse tipo. E aí ele vai trabalhar isso então no Pensamento Selvagem e no livro Totemismo Hoje, que está como bibliografia complementar. Quem tiver curiosidade pode mergulhar nesse livro também, que é bem legal, bem interessante. E a partir daí, quando a gente compreende então como ele vê o tal do espírito humano, mais até do que o pensamento propriamente dito, ele usa muito essa expressão meio enigmática, o espírito humano, A partir daí, então ele se desloca completamente, vamos dizer assim, de um foco nas relações sociais e vai então começar seu grande percurso pela análise das mitologias da América, começando pela América do Sul. Então, é um livro super incrível, super interessante, não é um livro fácil, uma obra densa e difícil, mas uma vez atravessado ali os seus princípios básicos, a gente consegue ter nas mãos as armas necessárias para acompanhar o percurso dele pela análise de mitos, que é uma obra-prima da antropologia, e a gente vai ver então na próxima unidade. Bom, esse primeiro capítulo, que tem um título bem sugestivo, que é A Ciência do Concreto, ele vai realmente atacar os elementos essenciais da forma realmente do sistema cognitivo, vamos dizer assim, operar. Quer dizer, a gente pode imaginar que nós somos seres dotados de uma série de órgãos sensíveis, que vão nos permitir perceber o mundo à nossa volta, capturando informações táteis, luzes, sons, cheiros, temperaturas, etc. Esses sentidos realmente do corpo humano. E por outro lado a gente tem uma dimensão então racional e lógica, que vai então lidar com esses estímulos transmitidos por esses órgãos aí dos sentidos. Então todo o grande, vamos dizer assim, mistério dessa discussão do pensamento em estado selvagem é um pouco como se o Lévi-Strauss se perguntasse como era o pensamento antes do pensamento científico, elaborado a partir de conceitos, mas não é um antes, mais uma vez, histórico, num sentido meio evolucionista, de que primeiro
a gente teria o pensamento selvagem, depois o pensamento científico, né? A pegada dele não é essa. Inclusive, um dos grandes méritos desse livro e desse capítulo é mostrar, vamos dizer assim, que esse tipo de conhecimento não científico, que hoje a gente chamaria de conhecimento tradicional, né, ou essas formas de pensar não científicas, longe de serem uma pré-ciência ou um momento histórico anterior, elas são, na verdade, a condição básica de todo o pensar, né? Então, quando ele fala no pensamento em estado selvagem, ele não está falando do pensamento dos selvagens, ele está falando de toda a forma, né, de pensamento que todos nós ainda carregamos e usamos cotidianamente, que estão, né, que vão além ou que estão fora da esfera de uma forma específica de pensar, essa sim surgida historicamente, num contexto geográfico específico, que é o pensamento científico, né, do mundo ocidental, vamos chamar assim, né? Mas o que ele faz aqui, então, não é nem colocar um como mais primitivo e outro mais avançado, um anterior e outro posterior, mas como duas formas, né, muito semelhantes em vários aspectos, que teriam, então, uma complexidade paralela, certo? Então ele vai articular pensamento tradicional e pensamento científico, e aí a gente vai ver do lado disso que eu estou chamando de pensamento tradicional, que não é uma palavra dele, a gente tem a magia, tem os mitos, né? Tem todo esse universo da tradição oral, e por outro lado a gente tem então o trabalho do engenheiro, a ciência, os projetos, os conceitos, coisas desse tipo. Mas o que ele vai tentar fazer aqui é derrubar de uma vez por todas aquela ideia do começo da antropologia de que povos nativos, vamos dizer assim, não ocidentais, teriam certas incapacidades do ponto de vista da razão e do pensamento, né? Então não é à toa que ele vai falar da ciência do concreto, né, que não é a ciência do conceito, e começa então o livro e esse capítulo sempre fazendo um pouco então essa defesa dessa outra forma de pensar que, mais uma vez, todos nós continuamos utilizando, mesmo a gente que aprende ciência na escola, né? Então, quais seriam as características, vamos dizer assim, essenciais disso que ele chama de ciência do concreto, né? Primeiro, ela expressa uma curiosidade intrínseca aos seres humanos sobre o meio onde eles vivem, não, a gente vive, né? Então, quer dizer, a gente costuma ouvir muitas explicações de como será que inventaram, sei lá, o vidro. Ah, deve ter pegado fogo num lugar com areia e de uma forma acidental, aquelas pessoas viram o produto daquele fogo e aí descobriram, né, essa tecnologia. Quer dizer, a gente acaba colocando sempre, né, explicações acidentais, porque nós, nesses desenvolvimentos todos, né, anteriores ao científico propriamente dito, porque a gente tende a duvidar da capacidade e da genialidade e da capacidade investigativa desses povos que muitas vezes, né, são até povos de tradição oral. Então é exatamente aí que ele vai atacar, ele vai mostrar como os povos nativos, antes de tudo, são profundos conhecedores, né, da realidade do ambiente onde eles vivem, né? Então a gente passa pelo livro aí por uma série de exemplos etnográficos nessa primeira parte de várias regiões do mundo, onde ele vai mostrando relatos de pesquisadores que expressam um certo assombro com a complexidade e a profundidade do conhecimento nativo sobre plantas, animais, solos, geografia, coisas desse tipo, né? Que mostra não acidentes, mas investigações minuciosas sobre cada um desses elementos, né? E a partir disso, né, os manejos, enfim, né, a forma de lidar com todo essas coisas do meio, da natureza, né? E bom, quer dizer, se a gente está falando então do que ele chama de lógica do sensível, né, quer dizer,
um aparato lógico, se debruçando sobre os estímulos que vêm do mundo sensível, ele está falando justamente de uma forma de organização da experiência, né? Então, o que eu costumo dizer sempre é que isso que a gente chama de natureza, né, o mundo fora de nós, da sociedade, né, como a gente aprendeu a ver, não tem ordem. Não existe ordem no mundo, ele não é dividido em claro e escuro. O arco-íris não tem faixas coloridas, mas ele é um espectro contínuo que a gente divide as cores, onde acaba o vermelho começa o laranja, onde acaba o laranja começa o amarelo, etc, né? E isso inclusive varia de uma cultura para outra, né? São o que, né, a antropologia chamou de sistemas de classificação, que está também lá no texto clássico do Durkheim e Moos, né, algumas formas primitivas de classificação. Então, se a gente pensar, né, nesse panorama que o Lévi-Strauss vem mostrando, ele nos diz nesse texto que esses povos nativos que têm uma relação muito próxima, né, com os meios nos quais eles vivem, tem esse impulso que é natural do ser humano de investigação pelo prazer de conhecer, né, sem uma finalidade prática específica ou questões relacionadas à utilidade, quer dizer, uma espécie de investigação prática, né, constante, a partir da qual vão se conhecer espécies que são comestíveis, as que não são, os hábitos dos animais, enfim, o que acontece em cada período do ano, etc. Todo esse tipo de conhecimento, que isso, né, quer dizer, vem, por um lado, por todo esse aparato sensível que a gente tem, e todos esses elementos que a gente entra em contato, então, ao estar interagindo com o meio, eles vão ser processados pela dimensão racional, vamos dizer assim, da nossa vida, né? Então é aí que entra o que se chama de classificação, né? Quer dizer, os estímulos naturais são capturados e aí a mente vai imediatamente organizá-los de novo a partir daqueles princípios estruturantes que ele vem falando, né, desde o comecinho aí da obra dele, né? Então, do mesmo jeito que ele começou um diálogo com a linguística, porque a linguística fonológica teria descoberto a forma como o sistema cognitivo, né, humano produz sentido através das palavras, naquela coisa do contraste entre sons, né, que são os fonemas, que em relação uns com os outros produzem sentido. Depois essa dimensão, né, abstrata de um processo de estruturação que percebe, seleciona elementos que servem para ser organizados em forma de contrastes, faz isso com os sons, forma línguas. A gente viu como ele faz isso, de certa forma, com pessoas, distinguindo casáveis e não casáveis, e produz aí uma forma de um contraste significativo, quer dizer, rompe a homogeneidade entre as pessoas e produz tipos de pessoas diferentes para que, né, o intelecto possa manejar então essas diferenças, e a partir dessa matriz cuja, vamos dizer assim, a faísca é a proibição do incesto, a gente vê ela se desdobrando e aí em cada contexto produzindo diferentes sistemas de parentesco, né, para classificar as pessoas entre casáveis e não casáveis. E aqui a gente tem então, né, um outro nível onde ele vai tentar entender esse mesmo mecanismo cognitivo, então aplicado, vamos dizer assim, a uma espécie de racionalidade, mas que não trabalha com conceitos abstratos, trabalha com as coisas do mundo que são capturadas pelos nossos sentidos, né? Então é só a gente pensar um pouco nessa coisa do conceito abstrato e da coisa concreta, vamos chamar assim, que é a diferença entre um tatu e a inflação, né? Quer dizer, a inflação não passa por aí, você não abre a janela e vê, olha lá a inflação passando por aí. O tatu talvez, dependendo de onde você mora, você vai olhar e falar, olha, um tatu ali, né? Então essa é a diferença de um elemento abstrato que vem de uma lógica de articulação conceitual para
vamos dizer assim, esse mecanismo lógico trabalhando em cima de informações concretas, capturadas pela dimensão sensível da experiência, né? Então essa é a essência principal, eu acho, para a gente entender essa coisa do que é uma estrutura, né? O que ele está dizendo com estrutura, diferentemente de antes dos funcionalistas britânicos, sobretudo a noção de estrutura do Radcliffe Brown, que era um conjunto de pessoas concretas que casavam entre si. Aqui a gente sobe para um nível de abstração e a gente está falando então de uma forma de pensamento, né, que vai, vamos dizer assim, ser aplicada justamente, esperar o barulho, né, da rua, aplicada justamente às dimensões concretas, né, da vida. Tá? Então, se a gente está lá imerso com nossos sentidos num mundo absolutamente caótico e a nossa mente então captura esses estímulos e organiza numa estrutura de contrastes, por isso que a gente percebe que, né, o sol vai e vem, fica claro e escuro, a gente divide o dia e a noite, né? Quer dizer, o período claro, o período escuro já dá um nome para ele, aí a partir dele vê o que a gente faz de dia, o que a gente faz de noite, etc. Quer dizer, em vários níveis essa coisa vai se desdobrando a partir de um contraste inicial. Isso com tudo, com o frio, com o calor, com o alto e o baixo, enfim, o seco e o molhado, coisas desse tipo, né? Então, a tese é essa. A gente percebe estímulos que no mundo não tem ordem e a nossa mente produz uma ordem, ou seja, põe em estrutura, cria uma estrutura de relação entre esses elementos a partir, então, desses contrastes que são significativos, certo? Bom, como que então, nesse contexto, se cria um sistema de classificação, né? Como diria o Durkheim e o Mohs, né? Sistemas primitivos de classificação, né? Ele vai nos mostrando ao longo do texto que uma das coisas fundamentais para que isso ocorra são justamente elementos estéticos, ou seja, coisas que têm traços que são considerados naquele contexto semelhantes. E aí podem ser várias coisas, né? Não tem uma regra que diz tem que ser, por exemplo, a morfologia, que é o que a gente usou para fazer a classificação dos animais, né? A gente vê aquele quadro do Linneu lá com as espécies, as famílias, etc., se separando. O Linneu escolheu a morfologia biológica como critério e a partir dela criou aquela tabela, né? Mas, por exemplo, a gente podia criar um sistema de classificação a partir dos hábitos dos animais. Então, animais que voam de dia, animais que voam à noite, animais que rastejam, animais que moram dentro de buracos, coisas desse tipo. Ou que comem, ou enfim, ou traços do corpo, e a gente cria uma outra classificação. Então, tem nesse texto e no próximo também dessa unidade, que é a lógica das classificações totêmicas, como a gente vai ver, ele mostra, então, né, contextos totalmente diferentes, nos quais essas diferentes culturas vão selecionar aspectos particulares para fazer agrupamentos diferentes entre as coisas. Mas a gente vai ver isso mais para frente no outro texto, de uma forma mais profunda, mas agora o principal é entender o papel da estética nessa, vamos dizer assim, organização lógica dos elementos que vêm da experiência. Porque é a partir daí que a gente começa a perceber também a intuição de um princípio de causalidade no dimensionamento dos usos desses elementos, né? Então, a partir de um exame exaustivo dos elementos do mundo, da investigação dos comportamentos, do como que vive, como cresce, o que come, quem come, que horas, etc., de todos os elementos do entorno, se produz então uma certa organização de todos esses elementos e a partir daí se começa a intuir com essas aproximações estéticas certos usos possíveis, né, de todos esses elementos. Tá?
Então é bem curioso, porque realmente ele, nesse percurso narrativo que ele faz, primeiro ele legitima o que ele está falando com muitos exemplos etnográficos, né? Ele não tirou da cabeça dele defender o conhecimento tradicional por uma questão moral, por exemplo, simplesmente, ou porque ele tem raiva da ciência, muito pelo contrário, né? Ele vai fazendo isso usando esses relatos etnográficos de cientistas que vai mostrando a profundidade do conhecimento nativo sobre o meio, para ir, como eu sempre digo também, que ele tem essa forma de trabalhar bem curiosa, onde ele pega questões que em geral são clássicas da antropologia e vai atacar todo mundo, desmontar as explicações anteriores, examinando uma por uma, e aí depois apresenta uma alternativa nova. Aqui ele faz mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, como a gente viu, já existia o texto do Durkheim sobre sistemas de classificação, então ele vai realmente pegar essa trilha e reformular mais uma vez, né, princípios que foram, vamos dizer assim, descobertos ou anunciados pela primeira vez, né, pelo Durkheim e pelo Moss, e vai então desdobrar isso com outras possibilidades, no caso aqui abrindo o caminho então para análise dos mitos, né? Bom, essa discussão da utilidade prática vem justamente, inclusive, se contrapor a uma tese do Malinowski, que, vamos dizer assim, mais para o final da carreira, ele cria uma teoria, uma espécie de teoria da cultura que é totalmente adaptativa, de certa forma, quer dizer, é totalmente voltada às necessidades básicas do ser humano e que seria, no limite, comida, né? Então ele vai tentar analisar todas as formas de comportamento, né, e o que é interesse para os nativos, etc., a partir de uma chave desse tipo, que tudo se faz no limite por uma necessidade de sobrevivência, né? Então é uma coisa realmente muito pouco interessante, quer dizer, bem mesmo na própria época, quando ele lança isso, rapidamente a antropologia começa a dar uma detonada nesses pressupostos. Então aí ele já logo de cara, no começo do livro, no primeiro capítulo, já manda essa bomba no Malinowski, dizendo, olha, eles estudam as plantas, os animais, as coisas do mundo deles, mas não porque essas coisas são úteis ou porque eles precisam comer, mas é porque eles, como qualquer ser humano e qualquer cientista contemporâneo, são levados por um impulso pelo conhecimento, é um desejo realmente de conhecer. E a partir desse conhecimento é que você define o que é útil e o que não é. É muito difícil, muito curioso pressupor que os índios só vão classificar, nomear, elaborar aquilo que é útil, sem que eles antes saibam se é útil ou não. Quer dizer, primeiro tem que conhecer e depois separar o útil do inútil, né? Então esse é um ponto importante dessa primeira parte do texto, que justifica também toda essa argumentação dele em prol, vamos dizer assim, do conhecimento dos povos tradicionais, com toda essa densidade etnográfica para realmente legitimar mesmo o que ele está falando, né? Não é um caso esporádico ou outro de caras que conheciam o seu ambiente, mas é generalizado, então por isso que ele pega exemplos de contexto muito diferentes para falar a mesma coisa. Bom, então, depois de definir muito bem isso que ele está chamando de pensamento selvagem, né, o pensamento em estado selvagem, a lógica do sensível, coisas desse tipo, ele começa a formular, então, de uma forma um pouco mais sofisticada e usa uma metáfora interessante que não é muito comum assim na língua brasileira, mas a gente acaba usando também, que é a ideia da bricolagem, né? Bricolagem é aquela coisa meio que a gente chamaria de gambiarra, né? Falando um português bem claro, que é justamente pegar elementos que eram partes de outras coisas e reutilizá-la, reformulá-la para novos fins. Então o bricoleiro é tipo um cientista maluco, alguém que faz gambiarras e que, ao ter um problema específico, vai ali na garagem, examina o que tem disponível em casa
e vai lá, busca um arame velho, pega uma roda de bicicleta, pega um motor de ventilador, etc., e recombina isso, né, de uma forma nova, né? A gente tem aqui aquela loja de departamento francês, obviamente a Leroy Merlin, e que o slogan deles fala isso mesmo, paraíso da bricolagem. Quer dizer, o que eles vão ter lá? Ferramentas, coisas para fazer o tal do faça você mesmo em casa, que mais do que um trabalho de engenheiro é muitas vezes um trabalho de gambiarra, né? Então, ele vai usar essa metáfora da bricolagem para falar justamente dos mitos e vai nos dizer que os mitos são espécies de bricolagens intelectuais, né? Como assim bricolagens intelectuais? Bom, a ideia é de que, primeiro, os mitos são sempre objetos da oralidade, né? Não quando a gente fala em mito, às vezes a gente pensa naquelas narrativas que a gente leu em algum lugar, os mitos gregos, a Ilíada, coisas desse tipo. Mas a essência do mito que interessa aqui é justamente ele enquanto narrativa oral, porque é na oralidade que esse processo de bricolagem, né, vai operar aí com todo o seu vigor. Por quê? A minha orientadora, Dominique Galois, falava muito do que ela chamava de mitologia do cotidiano. Quer dizer, não é um momento solene que alguém vai contar uma história sagrada, não é nada disso, mas você está ali conversando com alguém e aí a pessoa fala, não como carne de porco. Você pergunta, mas por que não come porco? Aí o cara, puxa uma história da época da criação, mas vai adaptando aquela história para dar conta daquele contexto de interação com a sua pergunta, né? Como ele faz isso? Ele vai acessar realmente elementos que estão disponíveis naquela cultura, naquela linguagem, elementos da vida ali cotidiana que ele tem contato, que faz sentido, e vai então rearticular esses elementos para produzir uma resposta, uma narrativa específica, enfim. Então o mito nunca está congelado, nunca existe uma versão mais pura, mais verdadeira, mais correta, mais completa. O que existe são diferentes atualizações, né, estruturações de elementos que estão num arcabouço cultural específico, como uma garagem do bricoleur cheia de coisa lá, que tiveram seus usos prévios, histórias próprias, mas que são desarticuladas e reorganizadas em novas configurações e surge então aquela versão que o cara falou naquela hora específica ali a partir de estímulos e questões também específicas daquele contexto, né? Então, os mitos vêm justamente da articulação desses elementos, né, disponíveis numa determinada cultura e língua e que são constantemente reinterpretados e rearticulados, né? Por isso que daí surge uma nova forma de análise dos mitos muito diferente daquelas da mitologia comparada ou das análises mais próximas da psicanálise junguiana, coisas desse tipo, que vão pressupor que um determinado elemento tem sempre um sentido intrínseco associado, né? Então um cálice representa o útero, a espada representa, não sei, a verdade, sei lá, coisas desse tipo, né? Muito pelo contrário, trazendo de volta aquela matriz da linguística fonológica, o que o Lévi-Strauss vai mostrar, analisando uma série de narrativas, é que um conjunto de narrativas míticas vai compor, então, uma estrutura que articula esses elementos de uma forma específica, buscando dar um sentido ou resolver alguma contradição, uma coisa desse tipo, né? Então, uma análise de mito estruturalista, jamais existe uma coisa tipo, sei lá, um objeto representa uma determinada coisa. É a relação desse objeto com os outros em um sistema, numa estrutura, né, de relações, é que vai dizer que sentido aquele objeto tem naquele momento, naquela narrativa. Ele pode ser trocado de posição como uma roda de bicicleta
pode virar uma engrenagem de um gerador eólico, por exemplo, como o exemplo do filme que eu indiquei, né, para essa unidade, né? Então isso é muito importante compreender, porque a gente é muito capturado por essas análises mitológicas que fazem o que a linguística fazia antes da fonologia. Tentavam associar um determinado som a um determinado sentido. Essas análises, partindo da ideia de arquétipo, vão tentando então identificar os sentidos intrínsecos de cada elemento e vão analisar a recorrência desses elementos em mitos de sociedades diferentes. Aqui é absolutamente diferente, nenhum elemento tem um sentido em si e é a posição dele nesse conjunto de narrativas específicas que vai dizer por quê, qual o sentido que ele tem, né? E, obviamente, a escolha por aquele elemento e não nenhum outro vem justamente dessa dimensão da ciência do concreto, quer dizer, uma determinada cultura que vive num determinado local em contato com uma série de elementos, por conhecer em detalhes comportamentos, características, etc., vai escolher aquele bicho, aquela planta, para colocar naquele lugar, naquela narrativa, né? Então ele vai, né, assim, aos poucos a gente vai entendendo por que ele começa, né, com aquela coisa da ciência do concreto, né? Bom, mas aí alguém pode dizer, mas a ciência, ele fica falando isso, mas a ciência é muito superior, porque tem o avanço tecnológico, etc. Nós fomos para o espaço, temos a internet, coisas desse tipo, né? Como que o Lévi-Strauss responde a essa crítica? Ele vai dizer que tudo bem que, do ponto de vista do avanço técnico, a ciência acabou se saindo melhor do que a magia ou o pensamento mítico, né? Mas o que ele vai dizer é que se esse tipo de pensamento tem uma função, ela não é necessariamente técnica, tecnológica, mas é uma função lógica, né? Ele diz várias vezes que o papel dessa forma de pensamento é dar sentido ao mundo. Quer dizer, é impossível para nós viver num mundo sem sentido, absolutamente caótico, né? Mesmo do ponto de vista da experiência, né? Eu sempre falo isso, natureza, isso que a gente chama de natureza, não tem ordem. É a gente que coloca ordem naquilo que a gente percebe, né, vê, ouve, sente, etc. Então, obviamente, mais uma vez, isso, né, já foi percebido lá pela antropologia francesa do começo do século XX, e o Lévi-Strauss vai acessar isso daí mais uma vez para dizer, bom, em primeiro lugar, o pensamento em estado selvagem opera em todas as mentes humanas do planeta sempre, inclusive hoje, né, como sempre foi, né? E ela faz isso porque ela é o mecanismo básico de produção de sentido da experiência sensível. Sem isso, a gente não consegue nem se locomover, digamos assim, porque a gente percebeu o espaço, dividiu o espaço, né, e chegamos ao requinte de dizer qualitativamente que direita é diferente da esquerda, né? Isso não está no mundo, está realmente nas elaborações que a gente faz sobre o mundo. Mas não só essa necessidade lógica, quer dizer, ao perceber as coisas, investigá-las, organizá-las racionalmente num sistema a partir das suas características estéticas, agrupando as coisas que parecem próximas, existe também já no pensamento mágico uma pressuposição de um princípio de causalidade ou de um certo determinismo que está lá totalmente descrito na ciência, né? Aqui não se descreve os elementos específicos da causalidade, mas essa causalidade está intuída justamente por essa característica estética dos princípios de classificação. Então, a gente pode até concordar que nesses termos a ciência teve um resultado, vamos dizer assim, melhor do ponto de vista técnico-tecnológico. Mas não quer dizer que o outro lado também não acerte nunca, às vezes acerta, porque justamente essa investigação exaustiva que classifica a partir de características dos elementos acaba aproximando coisas que são realmente ligadas, né? Que têm realmente elementos comuns, assim, que vão
Então está na base aí de uma pressuposição de usos possíveis. Então essa plantinha que foi coletada na lua cheia à meia-noite, fervida junto com não sei o que lá, cura tal coisa. Né? Da onde vem isso? Quer dizer, não é de uma análise química dos elementos do microscópio, uma síntese laboratorial, nem nada. É justamente fruto de uma racionalização a partir de uma série de elementos característicos que aproximam essas duas coisas. Né? Então esse tema já é o tema do Fraser, lá na magia simpática, e aqui ele desloca a análise disso para a chave, né, das classificações e para nos dizer, veja só que interessante esse pensamento mágico que não só investiga de uma forma muito semelhante à do cientista, mas ele não conseguiu descrever as causalidades, mas ele já intuiu que elas existem, né, ou que os determinismos existam. E ao dizer isso, mais uma vez, ele martela lá a questão de que o que ele está dizendo não é que uma é anterior à outra, nem que uma é mais complexa e a outra mais simples, quer dizer, elas estão no mesmo nível, têm o mesmo estatuto, mas do processamento dos conhecimentos para frente, elas têm características diferentes. Né? E aí é bem interessante ver ele aplicando então uma análise, né, uma matriz de análise estruturalista no próprio pensamento, e aí ele coloca na mesa então de um lado, né, o pensamento mágico, com toda essa elaboração que vem desde o comecinho, opõe a ele nesse sentido, opor é uma palavra ruim, mas como um complemento, como uma contraparte dele, o pensamento científico, ambos com o mesmo nível de racionalidade, capacidade de abstração, etc., né? Mas com alguns procedimentos diferentes. E aí, o que ele vai usar de critério? Ele vai dizer, são duas formas de pensar que são equivalentes, mas uma é mais próxima do sensível e outra é mais distante. Quer dizer, uma trabalha com a dimensão do percebido, e aí esses elementos percebidos são manipulados como signos, e outra trabalha longe do mundo sensível a partir de conceitos abstratos. Né? É daí que vem as diferentes consequências. Ao tratar os elementos, então, como signos, ou seja, aquilo que está entre a coisa e a ideia, né? Quer dizer, o signo é aquilo que é utilizado para ser o veículo da representação sobre a coisa. E esses signos, eles podem ser manipulados e ser reconfigurados, recombinados com outras coisas. Né? Então, do mesmo jeito que a roda de bicicleta vira o catavento ou a engrenagem, né? Determinados elementos de narrativas, qualidades de animais e plantas, épocas do ano, acontecimentos e coisas, estão todos lá nessa grande garagem aí das ideias do Bricoleur, que vão ser então acessados para recombinar esses elementos. Isso faz com que esse tipo de pensamento tenha uma lógica meio reiterativa, que tem a ver com uma outra discussão do Lévi-Strauss sobre sociedades frias e quentes, regimes de historicidade diferentes. Então como ele é baseado num conjunto limitado de elementos, como se fosse a tal da garagem, né, a ideia é que esse bricoleur mítico vai reformulando os mesmos elementos, recombinando e produzindo o que o Lévi-Strauss chama de transformações, que é o próximo conceito essencial que ele vai trabalhar depois de ter resolvido essa história do que é o que ele chama de estrutura. Aí a estrutura fica meio de lado na discussão e ele vai começar a pensar as transformações, quer dizer, como que essas reconfigurações, né, desses elementos vão operando. Né? Então a gente vai ver isso quando chegar nas mitológicas. Né? Então, a gente tem de um lado o Bricoleur, que organiza os estoques limitados de elemento e coloca eles numa estrutura, né? Dá uma estrutura para elementos caóticos. Do outro lado, a gente tem o engenheiro, né? Que é a imagem que ele tem do cientista, que vai antecipar então a sua ação com um projeto.
E vai dizer lá, em vez de ir lá na garagem e falar, acho que esse arame serve, pegar essa roda aqui, o cara pensa no problema dele, senta no papel e fala, vou precisar disso, disso, disso. Isso eu tenho que comprar, isso eu tenho que construir, vou fazer assim, tarará, e aí depois executa, né? Então ele produz um evento que vai criar, então, estruturas novas que não existiam antes. Aqui é transformação, aqui é criação de novas coisas. Então imagina como se fossem uns degrauzinhos. A gente tem um conjunto de elementos, um certo problema, a partir daí faz o projeto, resolve o problema num nível diferente, só que ele cria novos problemas, são os novos conceitos que demandam então novas rotinas, um novo projeto, etc. Aí se coloca um passo à frente, resolve o problema anterior, mas daí surgem problemas novos, aí você vai fazer um outro projeto, etc. E assim a coisa vai andando, enquanto aqui, né, existe uma reiteração de transformação contínua dos elementos de sempre, mais ou menos assim. Claro que isso, né, logo já no começo do pós-estruturalismo e de autores que vão trazer a história de volta para dentro desse modelo, essa questão muda um pouco e tem uma discussão sobre não só a troca dos elementos, a mudança dos elementos, mas a transformação da própria estrutura, né? Mas isso fica para um outro momento. Bom, e como as análises do Lévi-Strauss vão muito além dos pares de oposição, né? Ele compõe então essas duas formas de pensar, mito e ciência, e coloca sempre uma categoria de passagem, né? Então a gente tem o frio, o quente, o morno, o dia, a noite e o crepúsculo, e aqui ele põe a magia, a ciência e põe as artes, então, né? Ou a arte como uma forma de pensar intermediária entre a bricolagem e a ciência, o bricoleiro e o engenheiro, né? Então é muito interessante ver como ele é meio um artista frustrado mesmo, e ele sempre arruma um jeito de fazer uma discussão sobre arte no meio dos debates dele, né? Então é muito curioso que aí ele vai pensar, então o que existe de específico na arte em relação a essas duas outras formas de pensar, né? Claro, considerando a arte como uma forma de produção de conhecimento sobre o mundo também, né? Ele vai dizer, toda obra de arte é um modelo reduzido, né? Mas e há obras grandes, esculturas gigantes? Bom, ela pode não ser reduzida nas suas dimensões, mas é reduzida na sua complexidade. Então ele vai dizer, né, que toda obra de arte tem essa característica de ser um modelo reduzido. Sempre lembrando que quando o Lévi-Strauss fala de arte, ele está sempre falando de arte figurativa, né, acadêmica, sobretudo pintura, né? Ele tem é um cara muito crítico da arte contemporânea, da arte moderna, das abstrações, etc., justamente porque para ele isso perde a capacidade de comunicar, né? Então, ao se colocar essa pergunta, o que existe de específico na arte, ele vai dizer toda obra de arte é um modelo reduzido. E para chegar nesse modelo reduzido, o que o artista faz é justamente começar o processo como se fosse um cientista e terminar o processo como se fosse um bricoleiro, né? Então, para fazer uma obra de arte, esse artista vai ter que examinar aquilo que ele vai, vamos imaginar um pintor, né? Examinar aquilo que ele vai pintar, certo? Vai ter que examinar, investigar os elementos, as cores, né, texturas, o contexto, com que ele vai fazer aquilo. E, além disso, que materiais ele vai usar, que tamanho vai ser, que tinta que pincel, né, como vai fazer, etc. Então ele tem todo um procedimento analítico com cara de coisa de cientista mesmo, né, antes de fazer ou ao começar a conceber, fazer uma obra de arte, né?
Só que uma vez identificados esses elementos, em vez dele produzir uma tabela, um gráfico, uma tese, uma coisa assim de cientista, ele vai manipular esses elementos, né, para produzir a sua obra. E essa manipulação é justamente aonde está a criatividade artística, né? Quer dizer, o que dá valor para um artista não é tanto a sua técnica, se ele pinta super realista ou não nesse tipo de obra, mas é muito mais essa dimensão intelectual na qual ele vai manejar como um bricoleur, né, diz o Lévi-Strauss, esses elementos do mundo. É aí que ele vai entender todos os elementos disponíveis, vai suprimir alguns, vai dar ênfase em outros, vai jogar fora coisas que não interessam de jeito nenhum, vai inserir coisas que não estão na cena real, vai pensar as tonalidades, as cores, o enquadramento, etc. Quer dizer, ele vai manejar esses elementos como se fossem signos também, né? E produzir então o seu modelo reduzido do mundo, certo? Então, se ele começou investigando, fazendo um projeto como um cientista, né, ele vai manejar o fruto dessa análise para produzir o resultado final como um bricoleur. Então, produzir obras de arte seria uma terceira forma, né, de produzir o conhecimento, né, e que estaria então articulada como uma coisa intermediária entre a magia e a ciência, né? E curioso é que uma boa obra de arte sempre tem que provocar uma certa emoção, né? Uma emoção estética no espectador, senão não é capaz de nem ser chamada de obra de arte, né? E da onde vem a emoção estética? São essas perguntas que são super interessantes, que vão dando sentido aí para esse arranjo que o Lévi-Strauss produz nesse texto, né? Ele vai dizer, olha, tem dois eixos principais que vão produzir a emoção em quem vê uma obra de arte, por isso que ela é uma obra de arte. Uma é justamente a inversão do processo de conhecimento, que em vez de ser como sempre é na nossa vida cotidiana, que a gente vai compreendendo partes das coisas para depois ter uma ideia do todo, né? Quer dizer, a gente sempre vai produzindo um conhecimento segmentado e juntando, né? Como a obra de arte é um modelo reduzido, a relação é invertida, né? Primeiro a gente vê o todo, para depois ir compreendendo as partes. E essa espécie de susto para a dimensão sensível, de conseguir apreender de uma vez só a totalidade do objeto, já produz, né, uma emoção que é associada a outra dimensão, que é uma espécie de articulação entre a contingência, ou seja, tudo que está fora de controle, o próprio mundo com suas, né, características de cada elemento, que estão aí com mil coisas que podem acontecer, né, como os materiais que vão ser utilizados, coisas que podem acontecer durante a execução da obra ou até depois da execução, né, da obra, e como que o artista manipula, né, no bom sentido, todos esses elementos, quer dizer, que é a tal do pôr em estrutura, né, nesse sentido de bricolagem, quer dizer, como que esses elementos contingentes que estão na coisa, no tempo, nele, nos objetos que ele vai usar, etc., são organizados, né, intencionalmente por ele para chegar naquele produto final que inverte, né, a relação de conhecimento, mostrando então o todo antes das partes. Então essas duas faixas fazem com que a emoção estética, o espectador tenha uma emoção ao se confrontar com aquilo, justamente porque ele articula essas duas dimensões, né? Então, com isso, o Lévi-Strauss acaba construindo uma espécie de um sisteminha ali que dá conta de todas as formas de pensar e produzir conhecimento que existem, né? Quer dizer, por um lado, essa que vai manejar os elementos do mundo concreto a partir da articulação entre o sensível e o racional, né? Que põe ordem nas informações que vêm pela sensibilidade. Do outro lado, a mesma paixão pelo conhecimento investigativo, mas num
num procedimento domesticado que implica nos projetos prévios, nos conceitos que vão então operando uma abertura de cria novas coisas e vai sempre caminhando para frente, e entre os dois essa coisa que não é nenhum nem outro, obviamente, tem parte dos dois, que é investigar como um cientista, mas aí produzir um fruto da investigação, né, com esse modelo reduzido que tem como efeito não uma compreensão racional necessariamente, mas um impacto, vamos dizer assim, de uma emoção estética, certo? Então é isso, eu acho que esse capítulo, né, tem muitas outras coisas, mas o essencial é isso, ficou até meio longo demais. Depois a gente discute numa outra aula o outro texto da lógica das classificações totêmicas. É isso, obrigado.